Aí sim, falta de comunhão, unidade, organização, comprometimento, identidade. Confesso para vocês que ainda está um pouco conceitual ainda. Liderança. Opa. Aí começamos a ser práticos aqui. Começamos a ser... Ontem a Rafa falou um negócio aqui, no Jantar dos Namorados, que tem, assim, faz todo sentido. Ela falou assim, a gente se impressiona muito com falas rebuscadas, né? Vem alguém aqui, um neurocientista, né, especialista na área do cérebro, conhecida como ponto de Deus, e ele começa a falar uns termos que você não entende, aí ele termina de falar, aí você fala assim, nossa, a aula foi espetacular, sabe muito. Aí você pergunta, e o que ele ensinou? Você nem por onde começar, cara. Tanta coisa que você nem por onde começar. Por quê? Porque a gente é conceitual demais. A gente é muito conceitual. E às vezes nós não somos práticos. Não somos práticos. Sabe, a gente dificulta muito algo que tem que ser prático. Então, até para cada um de nós aqui, qual é a nossa primeira atitude quando faz uma pergunta como essa? A gente vai no conceito. Falta de saúde, falta de comprometimento, tudo isso é um fato. Só que o que é isso de forma prática? Eu vou dizer uma coisa. Primeira coisa, eu queria que você anotasse, tá, querido? Porque às vezes eu fico preocupado, eu não vejo você anotando, eu falo, eles devem guardar tudo na cabeça. Deve guardar, deve ser um HD assim, né, que eles têm ali. Porque eu tenho que anotar para poder lembrar de falar. Como é que você recebe e não precisa anotar? Mas tranquilo, isso aí tranquilo. Bom, primeira coisa, o que o Paulo Azaf falou. O primeiro motivo pelo qual uma célula não multiplica é porque ela não tem um alvo de multiplicação. Não tem um alvo de multiplicação. Não tem uma data de multiplicação. E, querido, deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente vê numa atitude visa e pensa assim, poxa, mas eu já ouvi isso 200 vezes. A pergunta não é se você ouviu, você já colocou em prática? A pergunta é essa. Porque essa semana eu pedi para os líderes de rede me passarem as datas de multiplicação das células. Até agora eles estão tentando encontrar as datas. Tá? Queridos, eu queria até pedir para a gente reduzir o movimento, tá? Para a gente conseguir focar aqui. Até hoje eles estão procurando as datas. Porque os líderes não passaram para eles as datas ainda. Então, o que acontece? Uma célula que não tem um alvo para multiplicar, essa célula provavelmente não vai multiplicar. Você pode repetir esse princípio espiritual muito profundo, muito profundo. Se eu não tenho o alvo de multiplicar, logo, eu não irei multiplicar. Irmão, isso aqui é a chave assim, tem que ir no terceiro céu para receber essa chave. Tá bom? Não vou multiplicar. Eu tenho que ter um alvo. Sabe um outro motivo pelo qual a célula não multiplica? Esse alvo não está claro para a célula. Por quê? Às vezes o líder até tem esse alvo, mas ele nunca disse isso para a célula. Ele não ora por isso na célula. Ele não impulsiona a célula a acreditar nisso. Eu lembro que em dezembro a gente fez aqui uma reunião de planejamento para os ministérios, para fazer o calendário da igreja. E aí todo mundo tinha que colocar os seus alvos para o ministério. Eu coloquei o alvo para a igreja. Eu coloquei o alvo de 1.000 membros até dezembro de 2023. Aí eu coloquei, todo mundo me olhou. Nossa, você está mostrando? Tem que expor o alvo. Porque quando você expõe o alvo, você convida o grupo inteiro a lutar junto com você para que esse alvo seja alcançado. Quem está entendendo, gente? Inclusive agora acho que nós estamos com 747 membros. Então nós vamos lançar o alvo de mais 250 até dezembro, para nós terminarmos com os 1.000 membros. Glória a Deus por isso. E vamos trabalhar. E vamos chegar lá. Né? Então tem que ter um alvo claro. Quem é líder de célula aqui? A minha pergunta é, a sua célula tem uma data de multiplicação? Tem. Precisa levantar a mão, tranquilo. É porque eu levantei a mão aqui, né? Pareceu que era para levantar. Não precisa levantar. Tá? Então, primeiro alvo para você nessa semana, líder de célula, câmeras em mim, não se distraia, é passar para o seu líder de rede até quarta-feira dessa semana a data de multiplicação da sua célula. Perfeito? E os líderes de rede precisam cobrar, né,
é essa data aí. E aí você tem a data, você vai passar essa data para a sua célula e vocês vão orar todas as reuniões de célula pela multiplicação de vocês. Tá bom? Todas as reuniões de célula vocês vão orar pela multiplicação. Dá força com as crianças, gente, por favor. Ó, toda reunião de célula nós vamos orar pela multiplicação da célula. Perfeito? Então toda reunião de célula nós vamos? Ah, pastor, mas eu não vou botar uma data não, porque minha célula só tem 3 pessoas, não tem auxiliar, ninguém quer liderar. Irmão, se você só coloca um alvo quando você tem tudo que precisa para alcançar o alvo, você não precisa de alvo, você já alcançou o alvo, né? Não é verdade? Então, o alvo é pela fé, ok? O alvo é pela fé. Então, isso precisa estar claro. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a célula vai se tornar um grupo de convivência. E é gostoso estar na célula? É legal, bate-papo legal, palavra de Deus, oração, milagre acontecendo, tem um lanche gostoso e tal, diante de pessoas que a gente ama. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas o propósito da célula não é apenas comunhão, mas ele é muito mais crescimento e multiplicação. Então nós temos que ter esse alvo, claro, definido, e apresentar ao Senhor esse alvo. Senhor, eu coloco diante de Ti esse alvo e eu vou trabalhar para alcançar e a minha célula inteira vai trabalhar para alcançar. Perfeito? Então, nessa semana, por exemplo, se você tem célula amanhã já, você já tem que ter essa data para amanhã. Por quê? Porque você já vai apresentar na reunião de célula essa semana, olha, o nosso alvo. E deixa eu falar uma coisa. Se a sua célula já tem, pelo menos 3 a 4 meses de existência, o teu alvo tem que ser nesse ano, tá? Ah, não, pastor, vou colocar um alvo em dezembro de 2024. Irmão, Jesus volta e não multiplicou a tua célula. Né? É um alvo assim, é aquele alvo que eu boto assim, é para eu não precisar me preocupar com ele. Né? Mas não, você tem que colocar o alvo claro, tá bom? Então, até o final desse ano, se a sua célula já tem aí uma caminhada de mais tempo, esse alvo ele pode ser para 3 meses, estourando 4 meses. Né? Por quê? Porque essa célula já está bem estabelecida. Então, por que uma célula não multiplica? Em primeiro lugar, porque não tem um alvo. Então, vocês precisam de um alvo. Orem por esse alvo. Falem desse alvo o tempo inteiro. Lutem por esse alvo. Eu lembro que quando o pastor Josué lançou a campanha do batismo dos 1000, quando ele falou assim, nós vamos batizar 1000 pessoas num dia só. O que teve gente que falou assim, pastor Josué está batendo bem não. Pastor Josué está meio perdido. No domingo anterior ao batismo, o batismo era no sábado. Sabe quantos tinham confirmados para o batismo? 740. Quantos tinham confirmados para o batismo? Quantos que precisavam ser batizados? 1000. E ele está no púlpito. Nós vamos batizar 1000 sábado que vem. Vamos batizar 1000. O povo, tá bom, de 740, eu não acreditava nem em 700, mas chegou, tá bom, mas vai para 1000? Não foi para 1000 não, irmão, foi para 1200. Sabe por quê? Porque quando você coloca um alvo diante do Senhor, você trabalha, você se dedica, o Senhor, além de honrar você, Ele ainda faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou... Então, isso é claro. Então, tem que ter um alvo. Então, o líder tem que ser corajoso, tem que se expor mesmo. O nosso alvo é esse aqui e nós vamos para cima, o Senhor é conosco, a obra do Senhor. Deus é o mais interessado que a sua célula cresça, multiplique, novas casas se abram, novos crentes sejam empoderados. É vontade do Senhor. Você não precisa perguntar para o Senhor, Senhor, será que o Senhor quer que multiplique? É claro que Ele quer. É claro que Ele quer. Então, nós temos que trabalhar nessa direção. Amém? Perfeito? Segundo motivo pelo qual uma célula não multiplica. Porque não tem um auxiliar. Aí eu pedi para os líderes de rede também, manda para mim os auxiliares das células. E até agora eles não conseguiram mandar. Por quê? Porque às vezes não tem resposta do líder. Não sei porque que o líder não responde o líder de rede. Isso eu não entendo. Isso eu não entendo. Não entendo mesmo. Não entendo mesmo. Porque responde a minha mensagem. E o líder de rede é autoridade na sua vida tanto quanto eu sou. Mas como é que ele manda uma mensagem e não tem uma resposta? Isso para mim é inadmissível, gente. Isso eu não... Tá filmando aí? Tá? Mas tá transmitindo? Não? Tá bom. Então, isso aí eu não entendo. Irmão, uma autoridade espiritual da minha vida me manda uma mensagem, eu não retorno, tem que responder.
e responder, né, aquilo que perguntou, né? Mas, em outros casos, não foi apenas a falta de resposta, é que a pessoa falou, não tem um auxiliar. Então, primeira coisa, se você vai multiplicar a sua célula, você já tem que multiplicar essa célula tendo um auxiliar, tá? Você tem que enviar esse líder já com um auxiliar, perfeito? Porque essa célula tem que começar forte, estruturada, organizada. E tem que começar desse jeito, tá bom? Mas, se não tem, você precisa ter. Outro dia eu estava conversando com um casal que faz tudo numa célula aqui. Eu vejo toda hora o casal fazendo quebra-gelo, compartilhando palavra, enfim, exercendo as tarefas da célula. Aí eu, conversando com ele, falei, vocês são auxiliares, estão se preparando. Não, pastor, a gente não é auxiliar, não. Aí eu, não são auxiliares? Não, ninguém falou com a gente que a gente é auxiliar. Às vezes a pessoa quer ser auxiliar e não é, porque o líder não chega e fala, eu queria que você fosse auxiliar da célula. Você já fez isso? Você já chegou para a pessoa e falou, olha, nós vamos consagrar aqui, ó. Estou aqui com o Henrique. Henrique está trabalhando na célula. Henrique, eu queria que você fosse auxiliar da nossa célula. Eu queria que você, né, entrasse nesse trilho de liderança aí. Eu queria que você estivesse aqui. Pode ser? Tá bom. Gente, nós vamos orar aqui. Vamos consagrar agora o Henrique, auxiliar da nossa célula. Irmão, você tem que fazer um evento de tudo que você faz, irmão. Porque o evento tem peso, né? E a oração tem impacto no mundo espiritual. Né? Então tem que colocar, ele é o auxiliar. Quantos auxiliares uma célula pode ter? Quem pode responder? Hã? Perfeito, pode ser todo mundo auxiliar. Melhor coisa. Por que você não pode ter só um auxiliar? Vou te dizer por quê. Porque imprevistos acontecem, né? Aquele auxiliar, ele recebeu uma proposta de trabalho em outro estado. Você vai multiplicar, semana que vem, ele se muda para outro estado. E aí, o que você vai fazer? Né? Ele passou por um momento difícil na vida, que ele teve que se afastar, né, da convivência por um tempo. Como é que você vai multiplicar se você não tem um outro alvo? Então, toda célula tem que ter de 2 a mais auxiliares. Toda célula. Pastor, não tem nenhum, você está dizendo para eu ter mais de um? É assim mesmo. Tem que ser assim. Queridos, isso aqui é visão nua e crua da Igreja Atitude. É a visão nua e crua. Se você vive a visão nua e crua, a sua célula vai crescer. Você já viu uma criança saudável ter dificuldade para crescer? Você fica assim, Lucas, cara, você tem que crescer, cara. Crescer, ó. Se não crescer mais 10 centímetros em 6 meses, você está errado. Não, o que eles fazem? Dão comida, né? E deve comer bem, né, Lucas? Come bem, né? Dão comida, fala, vai dormir cedo, menino, né? Porque quem dorme bem, né, se desenvolve melhor. Não é importante. Tem gente que gosta tanto disso e acredita tanto nisso que dorme até mais do que deve, né? Para se desenvolver melhor. Né? Cuida dele, faz ali uma atividade física, se cuida. Por quê? Porque qualquer pessoa saudável vai crescer, né, de forma saudável. Perfeito? Então, o natural de uma célula é crescer e multiplicar. Se ela não cresce e multiplica, ela está doente. Há um problema. E o problema nem sempre está num pecado de alta intensidade. Está na base, porque coisas básicas como as que eu estou falando agora não são colocadas em prática. E outra coisa, a célula que não coloca isso em prática e mesmo assim cresce e multiplica errado. Porque às vezes você pode falar assim, pastor, eu não faço isso não, mas a minha célula está crescendo e multiplicando. Mas está crescendo e multiplicando, às vezes vai sem auxiliar. Está crescendo e multiplicando e não tem o DNA de ter uma data de multiplicação, porque às vezes você é uma pessoa experiente que, assim, naturalmente você já cresce com muita facilidade, mas a pessoa que multiplicou de você não tem essa experiência, não tem esse know-how. Então, se ela estabelecer o mesmo tipo de hábitos que você tem, ela não vai conseguir ter o resultado que você tem. Por quê? Porque ela é uma pessoa diferente. Então, seja o quão habilidoso você for, viva a visão na essência, amém? Viva a visão na essência. E uma fala para os supervisores, não deixem de repetir informação. Não deixe. Um líder não pode ter receio de parecer chato porque fala a mesma coisa o tempo inteiro. Né? Eu lembro que o pastor Luciano Subirá pregou uma palavra e aí no final do culto uma irmã foi para ele e falou assim, pastor, essa palavra você já pregou ano passado aqui na igreja. Mas por que você está pregando a mesma palavra? Aí ele, porque vocês vivem cometendo o mesmo pecado. Ele fala isso na pregação dele. Vocês vivem com o mesmo comportamento no mundo, então tem que pregar a mesma coisa até você mudar.
Diz ele que falou isso, eu não sei se falou mesmo, mas disse que falou. Por quê? Por que tem que ser dito? Porque não está fazendo. Então, nós precisamos fazer. Então, a célula precisa ter um auxiliar. E o que o auxiliar vai ser? Aquilo que o líder é, mas em menor escala. Então, é o auxiliar que vai discipular também os membros da célula, é o auxiliar que ocupa o lugar do líder quando o líder está ausente por algum motivo. Né? Se o auxiliar, se não vai poder ter a célula na casa do líder por algum motivo, o auxiliar, ele já é aquele que já está disponível para receber a célula. Então, toda a célula tem que ter mais de um auxiliar, porque uma das características da célula que não multiplica é que não tem auxiliar. Então, em primeiro lugar, a célula que não multiplica não tem um. Segundo lugar, a célula que não multiplica não tem um auxiliar. Então, isso tudo tem que ser ajustado nessa semana, diretamente, e isso é fundamental. Terceiro motivo pelo qual uma célula não multiplica. E aqui eu quero que você realmente foque nos detalhes importantes. Não multiplica porque não realiza a reunião de célula conforme a visão estabelecida. Não realiza, faz diferente. O lanche da nossa célula é antes e a gente faz a reunião depois. Qual o problema de fazer o lanche antes? Quem pode me dizer? O tempo fica apertado, né? Da comunhão. E aí você não consegue fazer o que uma comunhão necessita, ter tempo de convivência. Perfeito? Até aí tranquilo? Ok? Então, não preciso nem falar mais nada, né? O lanche é depois, porque tem um propósito. O roteiro é desse jeito porque foi estudado que esse é o melhor jeito de fazer. Pastor, eu vi de uma igreja que era desse jeito. Se funciona lá, glória a Deus. Mas aqui é dessa forma. E a gente precisa viver o roteiro do jeito que ele tem sido direcionado, tá? Então, como é que começa a célula? Como é que começa a célula? Quebra-gelo. Pastor, eu acho que eu prefiro fazer o louvor antes, porque eu acho que funciona melhor. É bom você achar que funciona melhor, mas é bom você fazer do jeito que é determinado, tá bom? Porque é assim, é quebra-gelo e depois louvor, tá? Por que o quebra-gelo é primeiro? Tá vendo como é que você sabe tudo? A minha pergunta é, você também está vivendo tudo? Ou seja, é isso, quebrar o gelo, traz todo mundo para a mesma frequência, você começa com o louvor, o cara não é nem crente, o cara estava cantando música do... Eu nem sei o nome dos cantores seculares aí. Esses nomes desses irmãos aí. Pela fé serão irmãos, né? Ele nem conhece, aí você começa ali, aí o visitante já começa desconfortável na célula. Aí quando você fala assim, cara, fala aí qual era o desenho que você mais gostava de assistir na infância. Aí o irmão já fala, cara, eu assistia que nem o Felipe. Eu assistia Changeman. Corrida Maluca. Aí o cara nem gosta de crente, mas agora isso aí ativou uma memória nele, que ele começou a sorrir na célula. Pronto. Na hora do louvor ele está até cantando, levantando a mão. Por quê? Porque você quebrou o gelo. Então, isso é fundamental. Na hora de compartilhar ali a palavra também, é ser objetivo. Quem sabe me dizer o tempo ideal para o compartilhamento da palavra? Não estou falando do momento das perguntas, mas quando a pessoa vai ler, vai compartilhar o início, introduzir a palavra. Qual o tempo ideal? Perfeito. 7 a 10 minutos. Bom. Pode botar no cronômetro, irmão. Treina. Você sabia que eu treino a pregação de domingo? Eu treino a pregação. Então eu já sei quanto tempo vai dar a pregação. Deus fala algumas coisas na hora que não estão no esboço. Mas geralmente dá o tempo ideal ali. Eu treino 1, 2, tem pregação que eu treino 3 vezes. Né? Rebeca e Ana já sabem de qual sermão. Os vizinhos também. Sabe de qual sermão. É assim. Por quê? Eu vou treinando para que eu possa ser fiel a um tempo. No início eu treinava 4 vezes. Agora eu já tenho mais facilidade. Né? Então você faz ali, você pode treinar. E você vai, cada vez vai ficando mais fácil. Né?
Mais fácil. Hoje eu preparo um esboço de sermão, eu já sei escrevendo quanto tempo vai dar o sermão. Por quê? Já são... Quanto tempo que é pregando aí? São... Pregando com o pastor aqui da igreja, 5 anos e alguns meses. Então já tem mais de 1000 sermões aí. Então assim, aí você já tem uma facilidade maior. Mas antes eu treinava um pouquinho mais, então você vai pegando prática. E aí você introduz. Não, porque eu vou dar... Às vezes eu dou 3 exemplos aqui, não precisa dar os 3. Dá só o que está no roteiro, porque aí facilita, porque senão vai alongando. Quem está entendendo, gente? E aí chega nas perguntas, desenrola as perguntas, que se já respondeu a pergunta, se a pessoa já respondeu com a resposta dela, não precisa acrescentar. Mas a resposta certa é a que está no roteiro, né? Não precisa, tá? Então isso é fundamental. Outra coisa, a reunião de célula ela tem que ser em que formato? Ela tem que ser presencial, tá? Ah, pastor, tem 3 pessoas gripadas na célula, eu vou fazer online. Não. Você vai fazer com as pessoas que não estão gripadas. Aliás, você lembra de alguma semana que você não estava gripado? Assim. Porque agora, toda hora você está com a garganta meio assim, espirrando, não é assim que está? É assim que está, né? É assim que está. Ah, não, eu espirrei hoje, não vou na célula. Não, gente, às vezes também exagera, né? Exagera nesse negócio aí. Então, nem sempre precisa faltar, mas vai precisar faltar? Ok, você vai fazer presencialmente. Aí, quem não pôde vir, quer participar online, você pode fazer ali, pega um celular, coloca, tecnologia. Agora, a reunião de célula tem que ser presencial. Tá bom? O online foi uma estratégia que nós usamos para um período necessário, que durou, nós ficamos 2 meses apenas, nem 2 meses, foram 6 semanas, e depois nós dissemos, pode retomar. Nem todo mundo retomou, mas nós fomos liberando. E também não pressionamos a retornar porque era um momento complicado. Tá? Então, assim, é ter essa clareza. Formato presencial, isso é fundamental também para uma reunião de célula. Tá? Orar pelos pedidos, porque às vezes, assim, a gente passa todos os pedidos de oração. Aí, na hora de orar, nós não oramos pelos pedidos que foram colocados. Então, por que nós colocamos os pedidos? Entendeu? Então, nós precisamos orar. Então, não tem problema. Irmãos, de olho aberto, Deus também recebe oração. Tá bom? Então, se tiver que ler, eu quando estou numa célula e pedem para eu orar no final, né? Pastor, ora aí. Eu pego os pedidos e eu vou orando pedido por pedido. Aí, como o povo está de olho fechado, nossa, o pastor lembrou de tudo, né? Eu falo, a memória é muito boa mesmo. Tá? Mas eu tenho a minha colinha ali. Por quê? Porque essa é a forma da gente lembrar e orar por todos os pedidos. Tá? Então, isso é fundamental. Perfeito? Então, em primeiro lugar, por que uma célula não multiplica? Porque não tem um. Segundo, porque não tem um. E terceiro, porque não faz a reunião de célula conforme a visão da igreja. Então, tem que ser conforme a visão. Você pode até ter um formato melhor, mas como não é o formato que Deus estabeleceu, então ele não vai dar certo. Entendeu? Então pode ser até melhor, mas como é diferente do que Deus estabeleceu para a visão nesse lugar, não vai funcionar. Então vamos seguir na direção que funciona sem dúvida alguma. Por que uma célula não multiplica? Porque não há um alvo claro para convidar visitantes. Não há um alvo claro para convidar visitantes. Gente, vamos convidar visitantes. Deixa eu te falar uma coisa que você já sabe, mas eu vou só reforçar. A campanha Amigos de Fé é uma campanha de Deus, irmão. De Deus. O que se movimentou no mundo espiritual através dessa campanha foi um negócio assim que nós só poderemos mensurar daqui a alguns meses e anos. Porque foi algo muito forte. E qual foi o propósito dessa campanha? Além de batizar pessoas, foi mostrar para a igreja qual que é o processo que você precisa viver para que seja natural você ganhar pessoas para Cristo. Primeira coisa que você tem que ter para ganhar pessoas para Cristo, você tem que saber quem você quer ganhar. Porque se você ora assim, Deus, nós queremos mais visitantes, manda visitantes. É uma oração que genérica, que nós aprendemos aqui na palavra de vida poderosa de oração, que a oração tem que ser específica. Então, se a sua célula não tem uma lista de nomes
pelos quais vocês oram todas as reuniões de célula para alcançar, então a sua célula não vai ter visitante. Ou se tiver, vai ser um acidente de percurso. Ou vai ser porque a igreja enviou pessoas para a sua célula, não porque vocês levaram pessoas para a sua célula. Quem está entendendo, gente? Eu não estou dizendo que tem que orar nominalmente toda reunião de célula, mas tem que estar na mente do líder e dos membros cada pessoa, porque vocês podem orar nominalmente durante a semana. Você pega assim, nessa semana o Diego vai orar por esses 2 nomes, e o Paulo vai orar por esses 3 nomes, e fulano vai orar por esses 4 nomes. Ou seja, nós vamos estar orando o tempo inteiro. Pastor, por que nós temos que orar? Porque você reconhece que o que acontece na vida de um incrédulo é o domínio do inferno. E como é que você elimina o domínio do inferno na vida de uma pessoa? Através do poder da oração. Então você tem que orar, interceder. Senhor, quebra todo o domínio do mal sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro que ela vai ser uma serva do Senhor. Eu oro para que o coração dela se abra para aceitar o convite para a célula. Eu oro para que ela, ao chegar aqui, ela seja tão tocada pelo Senhor que ela nunca mais saia, mas que ela permaneça, que ela seja consolidada. Querido, se a sua célula não faz isso, é por isso que a sua célula não tem visitantes que são incrédulos, que não têm Cristo. É por isso. Porque visitante crente não é difícil. Vamos lá para casa para uma célula. Ele já até sabe o que é célula, ele já gosta dos corinhos que canta ali. Ele já vai lá, mas a gente não quer ganhar pessoas de outras igrejas. Nós não queremos ganhar pessoas de outras igrejas. Não queremos. Não é o nosso alvo. Acontece, mas não é por intencionalidade. Você nunca vai me ver convidando, a pessoa vem aqui, visita a igreja, sai, eu sou da igreja tal, que benção, manda um abraço para o seu pastor. Aí tem gente que sai daqui empolgado, nossa, pastor, é aqui. Eu falei, você veio hoje, a primeira vez e já é aqui? Deixa eu falar uma coisa, a gente não é tão bonito que nem você pensa, não. Não é, não. É mole você ficar apaixonado por uma celebração de domingo. Não é difícil, né? Agora, é mole também você começar um namoro apaixonado, né? Mas aí quando você percebe que ele tem mau hálito, não é mais tão fácil assim, né? Aí você dá uma balinha house, tem que ser extra forte. E às vezes mesmo assim não dá jeito, né? Então é luta. Aí você fala, não, então não dá não. Mau hálito não dá não. Então tem que conhecer, né? Então, queridos, tem que convidar visitantes. Visitantes não caem do céu, mas eu preciso orar por eles. Mas antes de orar por eles, eu preciso saber quem são os alvos. Deixa eu te perguntar, quem são os alvos da sua célula nesse mês de junho? Quem é que vai visitar a sua célula que não tem um compromisso com Cristo nesse mês de junho? Será que precisa acontecer uma outra campanha Amigos de Fé para vocês terem alvos? Não, vocês têm que ter os alvos claros, estabelecidos, orar, convidar. E a gente ensinou, olha, orar, jejuar. Nós falamos sobre você dar um presentinho. Não falamos isso? Dá um presentinho, né? Chama para tomar um café, você paga o café. Nós não falamos sobre isso? Uma semana você vai só liberar palavras de afirmação sobre essa pessoa. Está tudo ali. O objetivo maior dessa campanha foi esse. Foi esse. É você entender qual é o caminho. Pastor, para todo mundo tem que ser assim? Não, tem gente que você fala assim, vai lá na célula, ele vai na hora. Levanta a mão, batiza e vai embora. Vai embora. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Por que uma célula não multiplica? Ela não multiplica porque ela não faz apelo na reunião de célula. Ela não faz apelo. Porque o líder fica com medo da pessoa não levantar a mão. Aí vai que eu passo vergonha e ninguém levanta a mão. Né? Então não vou fazer não. Irmão, de quem é o papel de convencer? O nosso papel é qual? Apresentar a palavra. Apresentar a palavra. O natural é que a pessoa se decida na célula antes de se decidir na igreja. Só que a decisão que ela tomou na célula é a mesma, né? Você já decidiu por Jesus na célula, não precisa decidir aqui na igreja. Mas é o natural. O que a gente faz aqui de encaminhar pessoas para a célula é um trabalho extra. Porque o natural é que a pessoa vá para a célula e então venha para a igreja. Então, pastor, a igreja não encaminha a gente para a minha célula, por isso que a minha célula não está crescendo. Não, não é isso não. A igreja pode até adaptar, de repente pode melhorar o processo de encaminhamento, isso aí a gente sempre está em busca de melhorar. Agora, não está crescendo,
porque a sua célula não está envolvida na tarefa de orar, de estabelecer visitantes, orar por eles, convidá-los, jejuar, batalhar até que eles venham e façam parte da sua célula. E um dos motivos também é que falta o apelo. Que quando a pessoa se decide, ela já está caminhando para o batismo. Já está caminhando para o batismo. Então isso aqui é fundamental. Outro motivo pelo qual uma célula não multiplica. Porque perde a visão dos alvos estabelecidos pela igreja. Quais são os 2 alvos estabelecidos para todas as células da igreja em 2023? Quem pode me dizer? 2 batismos por célula e uma multiplicação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a sua célula nesses alvos? Você fala desses alvos para a sua célula? Você fala para a sua célula? Ah, pastor, já batizei 2, então agora a gente vai parar. Já atingiu o alvo. Não, irmão. É você batizar o máximo de vidas possíveis, porque isso é consolidação. Agora, a gente estabelece um alvo mínimo, porque 7 a 10 pessoas trabalhando 12 meses para ganhar 2 vidas para Jesus é um alvo assim muito aquém que a gente coloca. Eu acho até que a gente não tem muita fé quando a gente coloca um alvo como esse. Então, a sua célula tem essa visão? A sua célula sabe disso? Se você fizer essa pergunta amanhã na sua célula, quais são os alvos da nossa célula para esse ano? Eles vão dizer, multiplicar uma vez e batizar 2 vidas? Talvez não. Talvez sim, porque se você não fala, a sua célula não vai saber disso. Às vezes eu falo isso de púlpito, né? Às vezes eu falo isso de púlpito, mas eu não falo sempre sobre isso de púlpito. Então a minha pergunta é, você tem falado do que tem que ser falado? Você está trabalhando isso mesmo na sua célula? Então isso aqui também é fundamental. Então nós já estamos aqui caminhando para o final. Por que uma célula não multiplica? Por quê? Porque não faz contato com os afastados. Irmão, vamos pensar assim, uma ovelha que se perde do rebanho. E aí, ela já está indo na direção errada. O rebanho está protegido pelo pastor. Pelo pastor. O rebanho está protegido pelo pastor. Ela sai de debaixo da proteção do pastor. Ou seja, ela está desprotegida. Sabe aquela ovelha que fala, não, eu posso caminhar sozinho, preciso de líder religioso, não, preciso de líder de célula, não, está tudo certo. Ela acha que ela está garantida, mas ela sai. E aí, ela está no caminho errado, ela não vê, aí ela tropeça no caminho e aí se machuca. E agora ela está desprotegida e está ferida. Ou seja, ela está muito suscetível a vir um lobo, no milênio não vai ter problema, né? Porque hoje a gente falou que no milênio os animais serão vegetarianos, né? Mas como não está nesse período ainda, vem o lobo e ele faz né? Faz o lanchinho dele. É o checkmate, né? É o fatality, né? É o fatality. Ele faz o final. Por quê? Só que aí a gente fica assim, também está afastado porque está andando nos rock aí, porque está namorando com gente do mundo, porque não sei o quê. A gente é muito bom em acusar quem está fraco, irmão. Só que a Bíblia diz assim, acusem os que estão fracos. É o que a Bíblia diz? Ela diz o quê? Restaure os feridos. Gálatas 5. Então, o que a gente faz para restaurar o ferido? A gente liga, a gente ora, a gente marca um encontro assim mais inusitado. A gente faz contatos, a gente diz, olha, eu não concordo com a vida que você está levando, mas eu quero dizer que eu estou aqui. Eu estou à sua disposição. Eu estou aqui para cuidar de você, eu estou sentindo sua falta. Irmão, eu duvido, preste atenção nisso, eu duvido que se você, nessa semana, fizer uma campanha de resgate dos afastados na sua célula, você pegar lá o grupo de WhatsApp, que tem 20 pessoas, mas só vai 7, ou seja, tem um monte de afastado, né, que é outra coisa que eu vou falar de grupo de WhatsApp, até guarda isso aí, por favor, tá? Que tá afastado. Se você pegar a sua célula, que tem 5, 7, 10 pessoas, e disser assim, gente, eu vou dar 1, 2 nomes para cada um, e eu queria que, antes da reunião de célula nessa semana, todos esses afastados recebessem uma ligação da nossa célula. Eu duvido que pelo menos uma pessoa desses que você vai ligar não retorne para a célula essa semana. Duvido, irmãos. Duvido. Dou o dinheiro de volta. Isso não acontece. Duvido que não vai acontecer.
Só que com o tempo, a gente vai perdendo. Ah, pastor, eu mando mensagem. É um contato. É um contato. Mas você concorda comigo que uma ligação tem um impacto muito maior, irmão? Tem impacto muito maior. Geralmente, quando alguém liga, você fala, alguma coisa grave aconteceu. Hoje em dia é assim, né? Ligou, alguma coisa grave aconteceu. É assim, não é? Não, morreu alguém, alguém está doente, fulano saiu de casa, não sei, é assim. Então, irmão, da mesma forma também tem um impacto positivo. Porque a pessoa fala, ele está tirando tempo para ligar para mim. Então eu sou importante para ele. Quem está entendendo, gente? Então, você quer um outro alvo para essa semana? Fazer isso com a sua célula, tá? Fazer isso com a sua célula. Então, eu já dei 3 alvos para vocês passarem para os líderes de rede de vocês. A data de multiplicação que vocês vão apresentar na célula. Líderes de rede estão anotando, né? Porque vocês vão cobrar depois. O auxiliar e, agora, a lista dos afastados para fazer contatos. E aí, o grupo de WhatsApp, o que é isso? O grupo de WhatsApp é para quem está na célula. Então, quem não está na célula tem que estar no grupo de WhatsApp. Então, pastor, que eu vou parecer muito, como é que fala? Indelicado. Irmão, indelicado é alguém ignorar que tem uma célula cuidando dele e ele não está nem aí para isso. Isso é indelicado. Então, o que você tem que fazer? Ligar para essa pessoa e dizer, olha, eu estou atualizando a nossa célula, fazendo aqui umas atualizações, data de multiplicação, um monte de coisa. Inclusive, eu preciso atualizar o grupo de WhatsApp. Eu queria saber, a gente pode contar contigo na célula? Não conta comigo não, porque eu não vou voltar. Eu não vou, estou em outra célula. Eu não sou mais crente. Não sei, eu mudei de estado, eu não sei. Você vai entender, ele vai dizer assim, eu não sei quando eu voltar, mas não me tira não, me deixa lá, porque eu sou tão abençoado. Aí é outra coisa, tá? Aí é outra coisa. Mas normalmente não é isso que vai falar. Tá? Então, o que você vai falar? Eu não quero ficar te enchendo com mensagem o tempo inteiro, um monte de coisa e tal. É isso. Por quê? Porque ali você sabe com quem você conta. Você sabe quem está contigo mesmo. Perfeito? Vamos lá, para a gente encerrar. Por que uma célula não multiplica? Porque o discipulado não é uma realidade. E aí, a gente falou sobre discipulado bastante esse ano. Até os líderes de rede falam assim, toda atitude de vida eu pergunto para eles assim, o que vocês acham que eu devo tratar como assunto ali? Vocês que estão percebendo aí. Toda atitude de vida ele fala, discipulado. Eu falei, mais do que tratar, nós temos que viver. E eu fiquei muito feliz, porque nos últimos 2 meses, o que eu vi de foto de discipulado acontecendo, eu glorifico o nome do Senhor por isso. Tá? Vi muitas. Fiquei muito feliz com isso. E, consequentemente, sabe o que eu vi? Eu vi nas células pessoas afastadas voltando. Eu vi células que estavam com uma certa quantidade de pessoas crescendo, e crescendo em alguns casos de uma forma assim, bem significativa. Por quê? Porque o discipulado é vida na vida. Uma coisa é eu pregar domingo para centenas de pessoas. Cada um recebe de um jeito que eu estou pregando. Tem gente que não está nem prestando atenção. Tem gente que está recebendo no detalhe. Tem gente que está achando que é indireta para ele. Tem gente que está recebendo a palavra. É assim, todo domingo. Então eu prego, eu falo assim, Senhor, por favor, que eles entendam realmente o que o Senhor quer dizer. Todo dia é oração, todo domingo é a oração que eu faço. E aí você vai para a célula. Aí a célula são 7, 10 pessoas. E qual é a palavra que é trabalhada ali? A palavra de domingo. Então agora, o líder vai cuidar para que todos ali também entendam com mais profundidade o que foi pregado. Você está acompanhando, querido? Está acompanhando? Então esse é o papel do líder. O líder tem que vir ao culto, né? O líder, eu não fui ao culto, então eu vou passar a palavra para outra pessoa que estava no culto. Irmão, só Cristo na sua vida e na minha também. Você vai assistir o culto, irmão, a palavra. Meu Deus, como é que você vai liderar uma célula que você não recebeu a palavra? Como é que você vai liderar essa célula? Não tem sentido algum isso. Alguém vê sentido nisso? Não tem como. Você tem que ler, você tem que ouvir, não, vou só ler o roteiro que eu já pego o básico aí. Não, irmão.
tem que assistir a palavra. Precisa assistir a palavra. Precisa entender. Está no Spotify, está no YouTube, está em tudo que é lugar. Você assiste por parte. 10 minutinhos agora, Marquinhos depois, acabou. Assistiu a palavra. É assim, ou assiste uma vez só. Mas você precisa estar consciente. Porque alguém vem lá e fala assim, mas nesse domingo o pastor falou que nesse período da campanha o dízimo vai para 25%, para poder ajudar na obra. Aí você não assistiu, você fala, é mesmo? Nossa, que bênção. Não assistiu a palavra. Eu estou usando um exemplo assim exagerado, mas só para mostrar que realmente é um problema quando a gente não está consciente do que realmente está acontecendo. Tá? Então a célula precisa ter essa clareza. E o discipulado é isso. Então na célula eu reduzi o entendimento, porque agora são menos pessoas. E no discipulado é que eu vou no profundo. Porque é aí que no discipulado a pessoa vai dizer, eu não concordo com o dízimo não. Ele não vai dizer isso domingo aqui, ele não vai dizer isso na célula, mas no discipulado ele fala. E aí na vida que você vai dizer, mas qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua dificuldade? E aí você vai trabalhar. E ao invés de perder essa pessoa que poderia guardar esse sentimento com ela, daqui a um tempo você fala, nossa, fulano do nada saiu da célula. Já ouviu isso? Do nada. Irmão, ninguém sai do nada da célula. Ninguém sai do nada da igreja. Houve um processo que foi ignorado. E porque foi ignorado, aconteceu, culminou na saída daquela pessoa. Mas muita coisa poderia ter sido resolvida. Então, eu preciso que o discipulado aconteça. Eu preciso que você não negocie. Discípulo. Quem aqui é discípulo? Discípulo. Quem é discípulo? Se você é discípulo, você tem que procurar o seu discipulador nessa semana. Você não pode negligenciar isso. Se você é líder, é mais importante ainda isso. Isso é negligência, é imprudência. É fazer a obra de Deus relaxadamente. É ignorar uma direção de Deus. É não cuidar da sua vida. É não dar o seu melhor. É não dar o seu melhor. Então você precisa cuidar da sua vida. E uma das formas de cuidar da sua vida é você ter uma liderança que cuida de você no 1 a 1. Então nessa semana, procure, né? E aí discipulado, vai o grupo de discipulado. Eu tenho visto algumas células fazendo o grupo de discipulado, eu fico muito feliz. Só que não deixa espaçar muito esse grupo de discipulado. Faz todo mês esse grupo de discipulado. Faz todo mês, faz o encontro. Se você incrementar demais, vai ficar difícil. Você vai pensar, olha, para fazer grupo de discipulado eu tenho que... Porque tem uns negócios que aparecem na casa que é só no dia do grupo de discipulado. Uns materiais, uns itens, uns utensílios assim, é suplá, é não sei o quê. Aí você coloca o negócio, o chá é um chá que você toma e todo pecado é eliminado. E é um negócio assim que você fica, só que tem que ser na temperatura tal, né? Tem que ser ali a menos 13 graus, porque... E a gente vai colocando uma dificuldade tão grande que quando você vai pensar em grupo de discipulado, você pensa assim, nossa, que trabalho fazer esse grupo de discipulado. Meu Deus, irmão, não pega esse exemplo não, que meu exemplo é ruim, né? Mas fiz um GD agora, sexta-feira. Irmão, nem café consegui com meus discípulos essa sexta-feira. Era tanta coisa para resolver que não sei o que lá, falei, esqueci do café. Aí também não vai para esse extremo não, tá? Tá bom, estou pedindo perdão, me comprometo a no próximo colocar o cafezinho, picanha, sem açúcar. Me comprometo. Não vai nesse extremo não, porque sempre um cafezinho tem, tá? Cafezinho sempre tem. Mas dessa vez, nossa, misericórdia, que vergonha. Mas estou confessando aqui em público. Também não precisa ir para outro extremo. Mas faz algo que você consiga fazer. Às vezes a gente quer fazer algo tão elaborado que nós não fazemos. Então, faça o que você consegue fazer. Amém? Perfeito? Então, caminhamos bastante aqui. E as duas últimas direções. Por que uma célula não multiplica? Porque eu estou negociando princípios que não deveria negociar na minha vida com Deus. E aí, isso aí eu queria tirar pelo menos uns minutinhos aqui. Queridos, a Bíblia diz que um plantou, o outro regou, mas quem foi que deu o crescimento? Deus. Quem é que faz a célula crescer? É o Espírito Santo.
Usando a analogia do pastor Ibe Uber, o Espírito Santo é como se fosse o mel. Se tiver muito mel, o que vai ter também? Muita abelha. Porque a abelha está à procura de mel. O Espírito Santo é como um mel. Se eu estou muito cheio do Espírito Santo, é natural que as pessoas se aproximem de mim, porque elas também querem viver e receber aquilo que eu estou vivendo e recebendo. Se eu negocio o meu tempo a sós com Deus, se eu não estou orando, lendo Bíblia, santificando a minha vida, me enchendo de Deus, se eu não estou ali no discipulado confessando as minhas tentações, a gente diz que é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Não é pecado ser tentado. A Bíblia diz que nós seremos tentados, mas não sobreveio sobre vocês tentação que vocês não fossem capazes de suportar. Mas às vezes o crente não suporta porque ele não confessa a tentação, ele passa sozinho por ela. É por isso que ele se afunda na pornografia, na masturbação, na mentira, nos negócios ilícitos, né? Numa vida às vezes desleal, porque ele não confessa a tentação. Então é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Mas será que nós temos negociado? Nós não podemos negociar, porque também não adianta fazer tudo, todas as estratégias, mas eu não tenho a vida em Deus. Porque está vazando vida de Deus em mim, está vazando. E se não tem vida de Deus, não tem saúde espiritual. E se não tem saúde espiritual, não tem crescimento saudável. Então nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados diariamente, todos os dias. Todos os dias nós temos algo a ajustar com Deus. E isso faz uma diferença muito grande. Amém? Mas o último motivo pelo qual uma célula não multiplica é porque falta lealdade na minha vida. Lealdade. Lealdade é algo muito poderoso. Foi a falta de lealdade que levou Judas ao suicídio. Foi a falta de lealdade que levou Ananias e Safira à morte fulminante. Foi a falta de lealdade que fez Saul perder o trono. Foi a falta de lealdade que fez com que Satanás, então Lúcifer, acabasse perdendo o acesso a tudo que o Senhor tinha preparado para ele, para se tornar um ser destinado ao lago de enxofre. Foi a falta de lealdade. É a falta de lealdade que acaba com os casamentos. É a falta de lealdade que acaba com as relações de pais e filhos. É a falta de lealdade que acaba com as empresas, com as sociedades. É a falta de lealdade que está acabando com muitas igrejas. E não vai ser a falta de lealdade que vai atrapalhar o que o Senhor está fazendo aqui. Lealdade. Lealdade. E sabe como é que eu mostro lealdade? Nos pequenos detalhes. Diga, nos pequenos detalhes. Tem um livro chamado Lealdade e Deslealdade. É vendido aqui. Já tratei esse livro, já estudei esse livro com a igreja há um tempo atrás aqui. Uns 3 anos atrás, eu acho. Talvez um dia a gente estude novamente. E ele fala dos estágios da deslealdade. E uma das coisas que ele diz é que a primeira deslealdade é sempre a menor. É sempre a menor. E quando você cultiva um nível menor de deslealdade, você abre o caminho para que outros níveis sejam acessados. Assim como quando você, líder, percebe que alguém tem sido desleal e você não vai tratar isso, não, ele só não deu os avisos no final da célula que ele disse para dar. É só isso, não é um problema. Não, porque a primeira deslealdade é sempre a menor. É sempre a menor. Nós temos que lutar para sermos leais em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Em tudo aquilo que é direcionado. Porque isso abençoa a nossa vida, honra a nossa vida. Então, a falta de lealdade é um problema sério. Sabe quando eu não sou leal com o meu líder? Quando ele me manda uma mensagem, eu não respondo. Quando ele me pede uma informação e eu não dou essa informação para ele. Quando ele me procura para discipular e eu fico fugindo porque o discipulado não é prioridade para mim. Sabe quando eu sou desleal com o meu líder? Quando ele me pede
para fazer algo, procurar alguém, fazer algo, e eu intencionalmente decido não fazer. Ou às vezes não é intencional, mas eu não coloquei aquele alvo no meu radar, eu não anotei aquilo, então eu esqueci. E eu não estou fazendo. Mas a primeira deslealdade é sempre a menor. É sempre a menor. E isso vai abrindo caminho para outros problemas que nós não queremos ter. Sabe quando eu sou desleal? Eu sou desleal quando eu falto uma reunião marcada pelo meu líder. Primeiro, eu não fiz o meu melhor para ir. Segundo, eu nem disse o porquê que eu não ia ir. Quando a pessoa diz assim, não vou poder ir não porque eu tenho um compromisso. Irmão, pior resposta que você pode dar. Uma semana atrás aí, tinha 3 aniversários no mesmo dia e mais 3 eventos na igreja. Aí eu fui convidado para todos os eventos, é o natural. Quem foi convidando primeiro, eu fui priorizando, né? E aí, quando os últimos foram convidando, eu mandei uma mensagem, eu disse, olha, eu vou fazer o meu melhor, mas eu já tenho um evento tal hora, outro evento tal hora e outro evento tal hora. Se eu conseguir, eu vou, mas se eu não for, que você saiba que não é porque eu não dei o meu melhor. Eu não fui porque eu não quis ir. Sabe o que eu estou dizendo para ele? Eu me importo com você, eu queria muito estar com você, eu só não poderei estar se eu realmente não conseguir estar. Agora, quando um líder marca algo, primeiro eu nem respondo. Segundo, eu respondo, mas digo, não vou não. Não vou porque tem um compromisso. Você não pode nem dizer o que você tem mesmo? Por quê? Porque não é uma prioridade. Não é uma prioridade. E aí eu não vou. E além de não ir, eu nem procuro saber o que foi tratado. Ou seja, eu não estou interessado em caminhar debaixo da sua liderança. É isso que você está sinalizando. Pastor, o que é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Foi o que Jesus disse. Eu quero te seguir. Se quiser me seguir, tem que deixar pai, mãe, filho, sogra, sogro. Sogra é mais fácil, né? Brincadeira. Tem que deixar todo mundo. Se não for assim, não pode ser meu discípulo. Eu guardo os mandamentos desde que eu sou pequeno, desde a minha infância, eu sou o cara. Não chego nem atrasado no culto. O pastor vai pregar, eu já sei até qual o sermão. Deus me dá o sermão do pastor antes de dar para o pastor. De tão íntimo de Deus que eu sou. Aí Jesus fala, então vá e vende tudo que tens e dá para os pobres. Aí ele diz, aí não. Jesus fala, olha, então você não quer caminhar mesmo debaixo da minha liderança. Porque se você não é leal àquilo que eu estabeleço como princípio. Então, queridos, eu queria, assim, esse atitude de vista está sendo assim bem, como todos são, né? Bem diretos. Eu queria que você entendesse que a sua célula só não multiplica esse ano se você não quiser. Você só não viverá um ministério frutífero, exponencial, consistente, que glorificará o nome do Senhor e alegrará o seu coração se você não quiser. Mas para isso você tem que ser leal. Sabe uma pessoa que foi leal? Mardoqueu, lembra dele? Mardoqueu era o que de Esther? Tio. E aí, Mardoqueu não era nada no reino ali do rei Artaxerxes. Não era nada, né? Não era nada. Mas ele ouviu uma conversa de 2 soldados planejando um motim para derrubar o rei. Era um motim. Ele ouviu essa conversa. Ele ouviu uma conversa que ia gerar um problema no reinado, que ele nem era rei. Ele só fazia parte ali. O que você faria nessa situação? Você ia dizer, não tem nada a ver comigo, vou me meter não. Não, deixa isso para lá, isso é problema deles. O que você faria? Sabe o que ele fez? Ele chamou um mensageiro e disse, avisa Esther que aqueles 2 soldados estão fazendo um motim para tentar derrubá-lo. Mardoqueu fez isso. Sabe por quê? Uma pessoa leal não esconde informação. Não esconde. Se ele tem uma informação que pode prejudicar o todo, ele vai até quem é de direito para que resolva. Ele não podia ir até o rei, porque para ir no rei tem que ser convidado e se o rei não estendesse o cetro sobre ele, ele era, morto. Acabou. Um abraço. Então ele faz o caminho como tem que ser. Ele vai lá e o rei fica sabendo e consegue resolver o problema. Posso só resumir o que aconteceu depois? O cara que foi desleal, que era Amã,
morreu na mesma forca que ele construiu para matar Mardoqueu. E Mardoqueu ocupou o lugar desse miserável. Foi honrado. Se tornou da alta cúpula do governo. Sabe por quê? Porque o desleal tem como destino a morte, mas o leal é honrado pelo Senhor. Mas a honra que eu dou é a mesma honra que eu recebo. A lealdade que eu dou é a mesma lealdade que eu recebo. E a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Amém? Quem anotou todos os pontos aí? Vamos recapitular? Por que uma célula não multiplica? Porque não tem o alvo. 2. Não tem auxiliar. 3. Não faz uma reunião conforme o formato da visão da igreja. Então, qual? 4. Porque não tem um alvo claro para convidar visitantes. 5. Porque não faz o apelo. 6. Porque não faz contato com os afastados. 7. Porque não tem discipulado consistente. 8. Porque negocia princípios na sua vida com Deus. Né? E o último, falta de lealdade. Irmão, dá para fazer um e-book, né? R$19,90. Eu queria que você pegasse esses princípios e que você aplicasse a partir de hoje. E eu profetizo que a sua célula irá multiplicar de forma saudável, novas casas se abrirão, novos líderes se levantarão e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Vou chamar os líderes de rede aqui à frente, por favor. Tiago, rede azul, Lucas, rede verde, Wagner, rede branca. Temos 3 redes. Temos o alvo de abrir mais uma rede, né? Mais uma rede aí para mais peixes que chegarão, né? Graças a Deus por isso. Aqui são discípulos queridos, homens de Deus, gente dedicada demais, abundante na obra do Senhor, gente que eu realmente me sinto assim muito agraciado por Deus por poder servir a Jesus ao lado deles, né? E estar no discipulado, acho que eles que falam mais do que eu, né? Que é um fato, têm vida com Deus, levam a sério o reino, são dedicados. Vejo aqui eles, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite, quarta-feira, em célula. Aí eu fico pensando, cara, como é que eles fazem? Eu vi a foto deles em 3 células no dia só. O que eles fazem, meu Deus do céu? Né? Como é que fazem? Um vai com o filho no pescoço, o outro fica com... Vai dando um jeito, vai fazendo o que eles podem fazer. E aí você pensa assim, não, faz isso porque não tem muita coisa para fazer, não. Realmente, né? Faz nada. Thiago acorda 9h30 da manhã, Lucas 10h30, e o Wagner, ele tem dia que ele nem acorda, ele passa... porque não tem nada para fazer. Inclusive ele está dormindo agora, porque não dormiu na semana, está tendo que dormir agora. É isso. Mas eles entenderam que tudo isso é secundário, irmão. É secundário. Porque em primeiro lugar vem o reino de Deus. E eu louvo o nome do Senhor pela vida de vocês. E a minha oração é para que o Senhor cumpra tudo que Ele planejou para o ministério de vocês. Mas isso acontece quando um rebanho abraça uma visão, abraça uma liderança. O que está acontecendo na nossa igreja é porque vocês têm abraçado. Vocês têm abraçado. E eu acredito que vocês podem abraçar ainda mais o contexto da rede de vocês. Honrar os seus líderes. Lealdade sobre os seus líderes. Pastor, já sou, glória a Deus, que seja cada vez mais. Pastor, preciso melhorar, então que você melhore. Que você reconheça que são autoridades levantadas pelo Senhor para conduzir a sua vida, para pastorear a sua vida. Amém? E nós vamos orar. Você pode ficar de pé? E aí eu vou pedir para um membro de cada rede vir aqui, que vai orar pelos seus líderes de rede nesse momento. Tá bom? Já temos aqui rede verde, que é uma rede que ainda precisa amadurecer um pouco, né? Já temos aqui rede branca e já temos aqui rede azul. Vou passar o microfone para vocês e encerraremos o Atitude Vision. Vamos almoçar, tá? E mais tarde estaremos aí, se Deus permitir. Vou começar por aqui.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade de aprendermos. Também, ó Pai, sobre a hierarquia, que é tão necessária e importante. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nosso meio, em nossa igreja. E agora, ó Deus, em especial, consagro, ó Deus, a vida do nosso líder, o Lucas, nas tuas mãos. Da mesma forma, ó Pai, que essa unção seja abundante, derramando também sobre a família dele, ó Deus, e sobre todos, ó Deus, que estão liderados por ele. Que o Senhor o capacite com muita sabedoria, discernimento e paz. E que também, ó Deus, sobre os liderados, que todos nós, incluindo eu, ó Pai, possamos, ó Deus, entender e receber de bom grado sobre toda a autoridade que vem dele, ó Deus, e do Senhor sobre a vida dele. Toma, Senhor, capacita o teu filho, o teu servo, com cada dia mais, ó Deus, autoridade, poder, discernimento, paz e conhecimento na tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito e acreditamos, ó Deus, e cremos que muito mais ainda será feito sobre a vida do teu filho. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tens feito. Está entregue nas tuas mãos a vida, ó Pai, do Lucas e da família dele. Amém, Jesus. Amado Deus, realmente é um privilégio estar aqui hoje, aprendendo um pouquinho mais de Ti, Senhor Deus. E te entrego agora a vida, em especial da vida do Tiago, Senhor Deus. Cuida ali do Estevão, sei dos problemas que eu tenho. Dá cura, Senhor Deus, do seu filho, Senhor Deus. Toma conta da Verônica, do Gustavo, da Sofia, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar sempre com essa família, Senhor Deus. Continue cada dia mais capacitando, Senhor, seu irmão Tiago, Senhor Deus, a servir como ele tem servido, Senhor Deus. Um exemplo para todos nós ali da Rede Azul, que o Senhor continue, Senhor, capacitando, Senhor Deus, dando realmente intimidade contigo, Senhor Deus. E muito obrigado pela vida dele, da sua família e a bênção que ele é a cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Senhor, agradecemos a Ti, Deus, pela vida do Wagner, por tudo que ele tem feito, Senhor Deus, no Teu reino. Agradecemos, Deus, por toda a família dele, Deus, pela vida dele, da Lilian, Senhor Deus, dos seus filhos, Pai, que a Tua presença, de forma sobrenatural, possa fazer milagres na vida dele, Senhor Deus, de toda a família. Acreditamos, Pai, que ele é capaz, Deus, de muito mais do que ele acha que ele é, Pai. Por isso nós agradecemos pela vida dessa família, Deus, que tem abençoado a nossa igreja, a atitude de uma forma incrível. Obrigado porque o Senhor Deus colocou ele no meu caminho e no caminho da minha família, Deus. Que o Senhor possa abençoá-lo e fazer com que todos os anseios do coração dele possam se cumprir. Pois nós acreditamos, Pai, que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer em nossas vidas. Agradecemos a Ti, Deus, pelo setor branco, pelo setor verde, pelo setor azul e por tudo, Senhor Deus, que Tu possas fazer maravilhas sobre a nossa igreja. Porque sabemos, Pai, que estamos aqui com um propósito e queremos ainda mais, Senhor Deus, cumprir o que o Senhor quer em nossas vidas. Obrigado, Deus, que a Tua presença esteja sobre nossas vidas, nos abençoe, nos guarde e nos dê um domingo sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só mais 10 minutinhos que vai se separar nas redes aqui, tá? Os líderes de redes vão falar com vocês. Então, rede verde, pode ser aqui mesmo? Rede verde, azul aqui e branca, tá bom?